Está no ar mais um Conticast e hoje eu tenho a honra de receber ele que é ídolo da nação gremista, ele que fez a defesa, eu diria a defesa mais importante da história do Grêmio. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Galato. Eu que agradeço o convite, né? Estar aqui contigo, fazer esse bate-papo. Para mim é sempre um prazer poder falar um pouquinho da minha história. Que a gente tem esse tempo aqui de falar bastidores, né? Alguma coisa que a gente faz aí. Para mim é legal estar aqui, então que a gente tem um baita papo aí. Muito obrigado. E eu vou começar. Quem que é o Galato? Conta um pouquinho pra gente quem que é o Galato e como que começou a tua história no futebol. Bom, sou o Rodrigo José Galato, né? Tenho 42 anos, casado, tenho 2 filhos e hoje já aposentado do futebol, já há quase 10 anos já que eu me retirei. Comecei com 13 anos de idade no Grêmio, futebol porto-alegrense, morava aqui em Gravataí, né? Sempre residi aqui, quando estava pelo estado, saí de Gravataí, pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, com a ajuda dos pais, com 13 anos. Algumas adversidades que acontecem, de obstáculos que tu tem que superar, com 13 anos já fui assaltado em Porto Alegre, não desisti, continuei, depois eu fiz toda a categoria de base com o Grêmio, até me chegar ao profissional, né, e aonde eu tive o prazer de ser campeão com o Grêmio em 3 oportunidades, fui 2 vezes campeão gaúcho e 1 vez campeão brasileiro da Série B. Chegamos até a final da Libertadores, né, em 2007, e fora os outros jogos aí, épicos aí que teve com a camisa do Grêmio, depois segui a carreira por outros clubes do Brasil e do exterior, até em 2015, praticamente, foi o ano que eu resolvi encerrar, né, de vez a carreira e buscar novos desafios. Galato, e me diz uma coisa, todo o início a gente sabe que o início do futebol, né, a criançada, o sonho da criançada é jogar futebol, de muitas crianças, né? Mas a gente sabe que não são todas que chegam lá. Tu teve o teu início, ele foi mais simples ou ele também teve essas dificuldades? Olha, para te chegar a ser jogador profissional, tu tem que se dedicar muito, né? Eu, quando entrei no Grêmio, eu tinha 40 colegas, assim, de profissão ali da escolinha, né? E depois, olhando no tempo, acredito que de 40, 3 ou 4 chegaram ao profissional de algum clube, né? Alguns tiveram em clubes grandes, outros clubes menores, né? Mas a dificuldade, ela inicia, porque quando tu tem 13 anos, a paixão nacional é o futebol, né? Então, todo mundo é apaixonado pelo futebol, todo mundo quer jogar futebol de manhã, tarde e noite. Quando chega com 14, 15, 16 anos, tu acaba descobrindo outras coisas na tua vida, né? Então, que aquilo ali, ela pode te ajudar, como pode prejudicar. E muitos eu vi ficar pelo caminho porque não queriam aquela responsabilidade. Eu abri mão de muita coisa para até chegar no profissional e até mesmo no profissional. Perdi aniversário, festa de casamento, batizado, todas essas coisas a gente às vezes não consegue estar presente por causa da carreira, da profissão, né? Que o futebol eu digo isso mais no profissional, né? Porque é mais final de semana. Mas tu tem que ter uma responsabilidade, um compromisso com o que tu quer. Eu sempre via, quando eu chegava no Estádio Olímpico, eu via os jogadores da época ali, o Grêmio campeão da Libertadores 95, 96, brasileiro, chegando campeão da Copa do Brasil, eu vi, pô, os caras chegam com uns carrões, né, bem vestidos. Aí, às vezes, eu subia para treinar no profissional e escutava eles falando de compra de imóvel, venda de carro, vou comprar um tênis, daí eu ia olhar aquele tênis, nossa, esse tênis R$ 400, naquela época já era um absurdo, né? E aí, eu disse, não, mas um dia eu quero ter essa possibilidade. Então, aquilo ali foi a meta que eu tracei para mim, né, de conseguir chegar ao profissional para dar esse conforto para mim e para minha família. Só que o caminho, ele é muito longo, ele é muito longo. E o caminho, às vezes, ele não te dá, que nem o ditado, né, que Deus escreve certo linha torta, né? Então, às vezes, o caminho, ele é mais difícil para ti chegar no topo ou chegar onde tu quer.
e dar aquele valor, né, como foi difícil de chegar ali e valorizar aquele momento. Tem que ter uma disciplina muito grande, né. Muito grande, horário, alimentação, descanso, lazer, Porque né. porque às vezes o jogador ele tem o talento, mas ele não tem a disciplina. E É, aí ele acaba se perdendo no glamour hoje que o futebol traz, porque o futebol ele traz um glamour. sim, ele traz visibilidade, né, tu chegou, apareceu na que a gente brincava, saiu na telinha, tu muda de patamar, né. E o futebol a tela ela tanto te ajuda, né, mas também ela pode porque tu fica na É vitrine, o ego, né. existe o ego, né. E hoje que eu vejo, assim, às vezes eu vejo muito a categoria de base, né, até pelo meu negócio ali, às vezes eu vejo mais que eles se preocupam mais com a imagem do que o jogo jogado, vamos dizer assim, né, eu fiz um gol, eu sou o goleiro, eu defendi Sim, um pênalti, não, eles estão preocupados mais com o momento do TikTok, do sim, Instagram, e isso, cara, realmente, isso vai prejudicar essa nova geração. a nova geração do futebol brasileiro, hein. E me diz uma coisa, o goleiro, né, o goleiro ele é o único que a gente sabe que não pode errar. Existe uma pressão, muito grande no goleiro. Como é que tu lidava, como é que tu lidou desde o início da tua carreira com essa pressão? Porque eu sei que eu vejo que tu é um cara calmo, um cara tranquilo, assim. O goleiro, ele é diferente, né, ele é único, né, até esse dia estava falando com a categoria de base do Grêmio, né, o Grêmio fez um convite para contar um pouquinho da história lá para os meninos. E aonde tinha outro companheiro que era jogador de linha, né, e eu era o goleiro, e então tu vai falar, num grupo que tem 30 atletas, só tem 3 goleiros, né, então 3 ou 4 goleiros, ele é único. E o goleiro, ele não pode errar, mas no momento que ele errar, ele tem que saber que ele é um ser humano, ele tem que se perdoar aquela falha e encarar um novo lance, um novo jogo pela frente, para não errar novamente. Eu fui aprendendo com o passar, né, olhava os mais experientes, aqueles que eu gostava de filtrar, o que era bom eu filtrava, o que era ruim eu descartava, né. Porque tudo na vida tu tem que ver os mais velhos, como é que o fulano chegou lá, né, aquele empresário bem-sucedido, o que que ele fez? Então eu comecei a dar uma investigada, como é que na minha época, o Rogério Ceni, o Marcos, o Dida, né, que eu joguei contra esses caras, como é que esses caras conseguiram? E aí, às vezes, é numa entrevista deles, um colega de profissão que jogou junto, então isso acaba falando, o Marcos fazia isso, o Rogério fazia aquilo, porque o goleiro tem que saber o momento certo de cadenciar o jogo, no momento certo de puxar um contra-ataque numa reposição, no momento certo de cair, esfriar o jogo. Então isso a gente vai, aprendendo com o dia a dia. Obviamente teria que ter sempre um professor, vamos dizer assim, para que ele vá ganhando cancha, né, que a gente fala, vai ganhando casca para saber suportar a pressão, né. Ninguém gosta de jogar com o estádio vazio. A gente brinca, né, de que eu prefiro jogar sempre com o estádio lotado que o estádio vazio, porque lotado tu não escuta ninguém, Sim. o vazio tu vai escutar um gritando. Então, só que tu vai encontrar todas as situações, né, tanto cheio, vazio, mas o goleiro ele é diferente, ele vê o jogo de frente, então ele tem que tentar arrumar ali o seu sistema defensivo para evitar o gol. Ele evitando o gol é o melhor cenário aí que a gente gosta. Eu adorava quando terminava 1-0, 0-0, porque, opa, não tomei gol, Sim. fiz a minha parte, né. E a maior dificuldade que tu enfrentou, assim, até tu chegar no profissional, até tu ganhar espaço no time do Grêmio, quais as maiores dificuldades que tu teve? A dificuldade foi porque eu não era promessa do Grêmio, né. Eu nunca fui um cara, por eu ter esse estilo mais calmo, mais tranquilão, assim, às vezes quem não me conhecia, não me via treinando, né, achava que era muito lento, que não, então eu sempre tive, que provar, né, que eu tinha condição. E como eu não era promessa na categoria de base, eu tinha que todo dia matar um leão, né, treinar, fazer bom treino, fazer quando tinha oportunidade de jogar, fazer um bom jogo,
né? Você, opa, não, o Galato é interessante, é bom goleiro, tem estatura boa, tem uma envergadura boa, tem uma boa reposição. Então, acaba, em algum momento, se destacando, né? Independente se tu é titular ou não. Uma coisa que eu levava comigo era assim, eu botava na minha cabeça assim, eu vou treinar para ser titular. Eu fiz algumas viagens com o Grêmio na reserva e eu me preparava para ser o titular, porque a oportunidade ela aparece quanto menos Menos. espera. Quem era o E goleiro que tava antes de ti? na categoria de base tinha o Andrei, né? Que ele sim era tido ali como um goleiro de substituir o Darley, né? Naquela época, né? Eu era juvenil, júnior, e o goleiro profissional era o Darley. E o Andrei, que era o meu companheiro ali da posição, ele se destacava, foi para a seleção sub-20, seleção brasileira, então ele era a promessa. Mas eu treinava como se eu fosse o titular. Sim. E o que que aconteceu? O Andrei acabou saindo do clube. Eu tive a oportunidade de ficar no clube e no início de 2005 ali, no profissional, já dizendo, em janeiro ia ser emprestado, né? Em uma semana eu virei terceira opção no gol e em 2 meses eu era titular. Então, o futebol ele é muito Ele é muito rápido, é dinâmico, né? dinâmico. Hoje tu tá nos planos, como a gente fala na gíria do futebol, tu tá nos planos, mas como amanhã também tu pode Sim. estar fora, né? Às vezes tu agrada a um tipo de treinador, num sistema, outra vez não, Mas né? aí isso antes de subir pro profissional do Grêmio. Antes, na base eu não era promessa, eu não era titular da base, né? No juvenil, júnior, porque tinha o Andrei ali que era muito bom. Só que eu sempre, Mauro, me preparei para ser o titular, respeitando, nunca. O goleiro ele tem uma amizade muito forte, sempre respeitando quem jogava, mas eu sabia que um momento ia Ia chegar, chegar. entendeu? Então, nessa conversa que eu tive também lá com os meninos da base, diretamente aos goleiros, porque o treinador de goleiro nunca vai trabalhar de um jeito para um, do jeito para outro. Ele vai trabalhar igual para todo mundo. Então, a oportunidade ela não avisa, ó, dia 10 de abril tu vai jogar. Não, ela vai, ó, amanhã tu joga. Amanhã tu joga. E para mim, na minha carreira, sempre foi assim. E aí tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Então, tu tem que, no dia a dia, tu tem que estar preparado. É que nem tu montar sei lá, tu vai montar um negócio. Se tu não tá estruturado, e aí aquele negócio encheu, lotou, tu perdeu o Tu dinheiro, perdeu dinheiro, tu né? perdeu. Então, assim, tu tem que estar estruturado para receber o público, para oferecer, né, um serviço de qualidade. Que daí as coisas, trabalhando certinho, as coisas acontecem. E o que o futebol ensinou? O que o futebol te ensinou que tu leva pra tua vida hoje, pros negócios? Cara, a persistência, sabe? E tratar todo mundo da melhor forma possível, né? Às vezes a gente tem que tomar uma atitude, ou até na mesma, às vezes, contratar um colaborador, às vezes demitir um colaborador, para que o teu negócio se mantenha em alto nível. Então, o futebol ensinou que na derrota não quer dizer que tu é o pior do mundo, e na vitória não quer dizer que tu é o melhor. Então, tu tem que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio de saber como é que tu vai gerir, como é que tu vai fazer. Gestão de pessoas é muito difícil. Mão de obra hoje é pior ainda, então é difícil conseguir. Mas tu tem que saber gerir, ó, valorizar aquele que tu acha que é interessante, agilidade para descartar, para tirar e paciência para contratar. Muitas vezes tu tem que ter eu levo comigo agora nos negócios para que não tenha um equívoco de contratar uma pessoa errada. Já que tu falou nos negócios, vamos sair um pouquinho do futebol e conta um pouquinho o que que é a RGM, até para o pessoal entender. Claro, a RGM ela é Rodrigo Galato, Marcelo Groy, né? Que o Marcelo Groy é um ex-goleiro do Grêmio também, ainda jogando na Arábia Saudita. A gente se conhece, eu acho, desde os 15 anos de idade. Começamos no Grêmio, eu sou 3 anos mais velho que ele. E lá no Grêmio, depois da base, a gente fez toda a carreira profissional junto ali, né? A gente começou em 2005, eu e ele, né? E o Cássio como terceiro goleiro. E daí nós ficamos em 2005, 6 e Era 7. tu, o Eu, Marcelo Marcelo e e o o Cássio. Cássio, o terceiro goleiro. Aí, isso em 2000, no profissional, estou dizendo, tá? Sim. 2005 eu era titular, o Marcelo reserva e o Cássio terceira opção.
O Cássio ainda jogava bastante pelos juniores, porque tinham 18 anos cada um. Sim, E eu 21 comecei e fiz 22 com a Série B rodando. E lá nós fizemos uma amizade, tudo, e a gente falou, cara, e daqui a 20 anos, 25 anos, a gente vai estar com 40 e pouco, o que que a gente vai fazer? Daí assim, cara, vamos fazer isso. E eu sempre fui um cara que penso muito no amanhã, sabe? Eu vejo muitas vezes, vamos aproveitar hoje, amanhã a gente. Não, não. Se eu tenho, né, uma garrafa, um copo cheio de água hoje, eu sei que eu vou ter que tomar amanhã, eu não vou tomar toda a água sim, hoje, né? Então eu sempre falei, cara, daí jogando, a gente começou a fazer alguns investimentos juntos, mas eu comprava uma situação e ele outra, né? Mas sempre de meio de um ajudando o outro, né? Na questões de imóveis, naquela época a gente comprava alguns imóveis. E daí, depois de um tempo, eu falei, Marcelo, eu parei e a gente sempre em contato, parabenizando sempre pelos títulos dele no Grêmio, e eu por onde estava jogando. Às vezes eu fazia uma defesa legal no Campeonato Brasileiro e ele me mandava mensagem, né? Pô, que legal. E então a nossa amizade foi se fortalecendo. E eu falei, cara, eu tenho uma vontade de fazer aquilo que nós conversávamos há muito tempo, que é um complexo esportivo aqui na cidade de Gravataí. O que que tu acha? Daí ele, eu sou parceiro. Vamos tocar. Daí, ele jogando ainda na Arábia Saudita e eu tocando tudo aqui. E aí a gente viu a gente arrendou um espaço, né, aqui que era do antigo Centro de Treinamento de Cerâmica, e a gente meio que revitalizou todo ele, né? A gente aproveitou apenas as cercas de divisa de terreno ali, e a gente revitalizou todos, onde a gente tem 2 campos de futebol 11, né, um natural e um totalmente sintético. Temos uma quadra, de futebol 7 sintética e 2 quadras de areia. Mas a infra, né, de estacionamento, vestiários, aonde a gente já faz aí 4 anos que a gente está nesse negócio, e cada vez, graças a Deus, cada vez mais a gente vem tendo visibilidade, vem tendo um crescimento. A gente recebe a dupla Grenal, a gente recebe times que vêm jogar contra a dupla Grenal, até a categoria sub-20 e futebol feminino, né? O futebol feminino vem crescendo bastante. Então a gente montou essa estrutura que a gente encontrou quando jogava. sim. Mas ele é um centro de treinamento, para goleiros ou no Não, geral? nós temos. Assim, o nosso carro-chefe é a parte da locação, né? Quem clubes que não têm campo, que precisam fazer jogos, Entendi. turmas amadores, grupos de amigos, né? A gente praticamente tem os horários esgotados com grupos, né? Sim, Segunda-feira é um, quinta-feira é outro, quarta-feira é outro. E nós temos também a nossa escolinha de futebol, que é dos 4 aos 13, 14 anos, né? E também tem a escola de goleiros, né? Que é a escola de goleiros aonde eu posso interagir mais ali, né? Estar mais presente, porque é a posição que eu fiz por um longo sim, tempo, né? Então, a gente conseguiu já indicar goleiros para clubes, né? Cuiabá, Curitiba, Internacional, Avaí, São Caetano, né? E vira e mexe o meu telefone com coordenadores de goleiro de clubes do Flamengo, Palmeiras, do Bahia, né? Se tiver alguma coisa interessante, nos comunique. Então a gente sempre faz eu faço essa leitura e eu consigo identificar rápido se o menino leva o jeito, né? O que que o mercado pede hoje? Primeira sim, coisa para goleiro é a estatura, né? sim. Um goleiro com menos de 1,80 já, com Não, 14, 15 anos, já não, não. não cria. Não é que não vai criar, né? Mas assim, para te chegar num clube grande com É essa difícil. estatura é difícil. Mas o futebol não tem lógica, né? E ontem eu disse isso lá no Grêmio, o menino que fez uma pergunta se a estatura é fundamental. Ela é fundamental. Vou dizer, eu falei, cara, ela é. Só que o futebol não tem lógica. Às vezes, por isso que eu digo da questão da oportunidade de estar preparado. Às vezes tu é o quarto goleiro e o clube fala, não, ele nós vamos emprestar porque ele não tem estatura. Mas amanhã tu precisa jogar. E se amanhã tu joga e tu é o melhor em campo, tu nunca mais É sai. isso aí. Então tu não pode desistir do teu sonho, né? Eu digo, cara, se tu tem um sonho, se tu quer chegar a ser jogador de futebol, tu quer jogar com a camiseta do Grêmio, do Inter, do Palmeiras, tu tem que traçar essa tua meta. Joga pro universo que tu quer chegar, né? Que tu quer ser alguém.
Vai, eu queria jogar um jogo com a camisa do Grêmio, porque eu tinha os pôster, né, pendurado no quarto, assim, campeão da Libertadores. Pô, eu fiz 90 e poucos jogos, fui campeão. Hoje eu tenho as mãos, né, da fama, lá na calçada da fama do Sim. Grêmio, que o Grêmio reconhece seus ídolos. Eu tenho o prazer de chegar lá, caminhar e ver lá Galato escrito, né, para minha família, é muito orgulho. Então eu digo assim, se tu tem o sonho de chegar, não deixa que aquela dificuldade vá te interromper. É que a disciplina, ela vai suprir, às vezes, o talento. Porque Exatamente. às vezes o cara tem o talento, mas ele Ó, não tem a dedicação, ele não tem aquela disciplina de fazer o que tem que ser feito todos os eu dias. tenho 1,92, estatura ótima para goleiro. O Cássio tinha 1,98, acho, 97, 96. E o Marcelo Groy 1,88. Então, assim, se tu pegar e fazer, eu faço sempre um comparativo dos dois, que eu, para mim, se eu fechar o olho e escolher qualquer um joga, porque são excelentes. O Marcelo tem uma técnica um pouco mais e o Cássio a envergadura maior. Então, o Cássio faz umas defesas, que não tem, ele foi campeão do mundo com o Corinthians lá contra o Chelsea, as defesas dele por ter Sim, qualidade de tamanho. do E o tamanho. Marcelo, a questão da técnica, né? Movimento técnico, não é espalhafatoso, e ele compensava essa questão. Então, também jogou num momento que hoje não se batia tanto na questão da Ele estatura, fez né? uma defesa acho, na Libertadores aqui, ó. Quanto o Barcelona de Guayaquil, Meu Deus né? do céu. É a defesa do século, né? Até me entrevistar, eu falei, não, para mim a defesa Não, a é... defesa a defesa do século foi a tua, mas Não, eu digo assim, mas ó, aquela defesa dele foi a só minha foi a defesa mais importante da história do Grêmio. é isso aí. E a dele é a mais bonita da história do É Grêmio, bonito, né? É realmente é bonito aquela porque defesa dele. arrojados, a qualidade dele, né, de fazer, Ele acertou acertou. E, no outro dia, as rádios me ligaram, né? Aqui, tu fica, para mim é a defesa do século. Daí fizeram na defesa. A minha defesa foi a mais importante, né? sim. Eu acho. Porque se a gente não sobe aquele ano, o Grêmio ia ficar muito mal. Ia ficar eu Muito diria mal. que ele ia ficar mais É, alguns anos na e na mais Série alguma B. coisa, poderia ser o que o Cruzeiro viveu recentemente atrás. E aquela defesa dele, para mim, sem dúvida, a mais bonita, né? Que um goleiro com a camisa do Nós Grêmio. já vamos entrar na Batalha dos Aflitos, mas a tua defesa, tu salvou, uma quantidade de gremistas de morrer de morrer do coração ali que, olha, A defesa dos aflitos, eu até hoje, quando encontro um gremista e me conta a história, eu gostaria de poder, não tem como, né? Mas botar num livro o que estava fazendo no 26/11/2005, sim, né? Todo mundo sabe, todo gremista, inclusive lá falando com o pessoal do Grêmio, lá, ficando treinadores, disse, bah, aquele jogo eu tava lá, porque eu fui para um casamento depois e chorava mais, tá, mas tu tá tão emocionado, não, mas tu viu o que o Grêmio fez, então, era uma defesa que marcou, né, obviamente, e foi feliz, foi um troço não inacreditável, teve, né? assim, ó, eu estava falando, a Pâmela tá aqui, tá filmando agora ali, mas a gente estava vindo para cá e nós estava falando aonde a gente estava. Eu estava no aniversário, estava lembrando, eu estava no aniversário do meu sobrinho, aniversário, sei lá, de 2 anos, acho, 3 anos, acho que era isso, eu acho. E eu não, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo e como foi, eu estava lá na rua, no rádio, escutando no rádio, no rádio, no radinho. Foi foi uma loucura e o cara fala, se arrepia até hoje, né. Não, foi bacana e eu tá lá dentro, né, fazendo a minha parte, vamos dizer assim, mas aquela defesa só coroou um trabalho que eu iniciei com 13 anos de idade. Não foi do dia pra noite, né. Não, não, não As foi. pessoas só vê o Ah, momento final, né, é que mas tu nem, não sabe o que tu né, passou tu até só chegar lá. vê e outra coisa, né, mas desculpa, Mauro, pra te chegar, no topo, tu vai desviando, agora tu se manter no topo, eu fiquei 14 anos, 12 ca de 12 a 14 anos, em futebol profissional de alto nível, não é Não é fácil, fácil, não é não é fácil. fácil. É lesão, é crítica, é desgaste emocional, é muita coisa, né. É outro goleiro ou outro jogador querendo chegar e querendo também querendo brigar Exato. por posição, então tu É, tem que estar sempre tu tem que estar na sempre alta mostrando performance para te não exatamente. perder o teu posto, E né. hoje também, né, antigamente se tinha muito boleiro, né. Hoje não, hoje o jogador de futebol,
de alto rendimento, eles estão sendo atletas. Antigamente, eu vi uma entrevista uma vez de um professor, ele disse assim, não, jogador de futebol, ele não é atleta, ele é jogador de futebol. Porque se baseava no Romário, no Edmundo, né? Eh, O Derlei contou uma história também, que eram que iam para noite, isso aí. né, que baladeiros, férias eles nem hoje o jogador e eu tenho ali onde, eu moro, alguns jogadores que eu vejo que no momento de folga, estão fazendo Sim. academia, estão fazendo alguma atividade física para manter. Então, o jogador de um certo tempo para cá, ele virou atleta. Aqui eu me lembro que o preparador físico tinha que pegar pelo braço para levar na academia para fazer e eu joguei no Málaga, na Espanha, que o preparador físico ele não saía da sua sala, mas a academia estava sempre cheia, Sim. porque o jogador vinha, a gente tomava café, trocava, tomava o café, voltava e começava o pré-treino, né. E quando tu tinha alguma dificuldade, daí sim tu chamava o preparador físico. Aí ele vinha, te orientava, Mas porque isso já era uma rotina deles. uma rotina. É que o futebol hoje ele é alta performance, se o atleta É. não tiver a disciplina e não tiver, treinando, ele vai perder espaço. Olha, vou te falar um caso agora do Pavon, né. Pavon é ponta, atacante, na ponta, mas não tinha lateral direito, botaram o Pavon de Então, lateral direito. eles Mas eu nunca vi esse cara parar de correr. Então é a parte física física, dele que ajudou, ajudou ele. compensou ele. Exatamente. Então, assim, ele erra, mas ele não se omite. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele fecha, ele chuta, ele erra, mas é um cara e esse é um cara que até conversando com alguns, jogadores, ex-jogadores, ainda nós temos um grupo de WhatsApp ali, que é um cara que recebeu muita crítica, Muita. muito Isso aí é vaiado. vaiado do Ele a escalação do Grêmio, isso aí vai mas o que que ele fez? Ele não deu ninguém gosta de receber crítica, mas ele trabalhou. O que que é o trabalho dele? Correr. E o que que a torcida quer? Um jogador que se dedique, ele se sim, dedicou. Ele não é da posição. Eu acho que o Grêmio, deveria ter um lateral de origem mesmo, mas, cara, ele tá super porque ele já mudou o conceito dele com a torcida, saiu saiu aplaudido, aplaudido de campo. né. Então, quer dizer, o futebol ele te ajuda, né, a imprensa, a torcida, e muitas vezes eles te derrubam. Ele é muito dinâmico. Tu tá em cima, Então tu tá embaixo, mas tu tá em cima, exatamente, então tem a pressão, a cabeça do jogador tem que trabalhar o exatamente. tempo inteiro, na verdade, trabalhar a tua mente e É. trabalhar o teu físico. E isso é uma coisa que aqui na RGM também a gente, embora tenha essas questões de locações, de receber, tem a escola de goleiro, tem a escolinha de futebol, e eu às vezes falo com as nossas, que são crianças, né? E eu converso, a gente às vezes brinca com os pais, que os pais às vezes vão na tela lá e ficam, vou incentivar o seu filho sempre é importante, mas não cobrar ele para que ele tenha Sim, um rendimento de um jovem de 18, 20, sim, não, isso tem 7, tem 10. E eu sempre digo, aqui na RGM, na nossa escolinha, todos vão ter oportunidade. Ah, mas meu filho é muito bom. Cara, se ele é muito bom, então leva ele um outro sim, time, né? Aqui nós temos o Cerâmica, tem o JC, tem o Cruzeirinho, São José. São equipes que jogam mais competições do que nós. Mas o que que eu quis, e junto com o Marcelo, a gente pensou, cara, vamos dar oportunidades a sim, praticar o esporte. sim, Porque se tu não for jogador de futebol, tu vai ser um cidadão do bem, sim, né? Eu ainda brinco, ó, eu quero ver o boletim de você, né? Eu me sim. lembro que no meu tempo o pai falava, se tu tiver nota vermelha, esquece o Grêmio, tu não vai mais. E aí eu disse, não, pai, mas eu... E eu saía, eu estudava aqui no Barbosa, né? Eu saía do Barbosa meio-dia, ia direto para Porto Alegre para poder chegar às 1h30 para... Isso com quanto? 13 anos? No Barbosa eu já estava com 14, eu era infantil, 15 anos, acho que 15, 16 anos. E só que no Barbosa, fui jogando vôlei, eu quebrei o pé, né? No Grêmio, cheguei no Grêmio com o pé quebrado. O Grêmio não me mandou embora, porque eu me machuquei fora do Grêmio. Então tinha lá, ó, Sim, machucou fora, já tá fora. E eu fiquei, então, e o pai me obrigava, e estava certo. Hoje, olhando, sempre teve certo, né? De brigar comigo pelas notas do sim. colégio. Porque se eu não sei, deu certo, deu certo. E se eu não fosse jogador de futebol? Mas isso também te ajudou, Gato?
tu estudar, tu teu estudo te ajudou também, no momento da tua carreira, porque tu falou ali, eu vou usar agora aqui no meu mercado, tu falou, tu investia em imóveis, então tu estava procurando, tu estava Sim. pensando lá na frente em, o momento que eu não jogar futebol mais, eu vou ter uma É. estrutura para O que que mim. eu o que que eu vejo que acontece muito com os jogadores, assim, quando eles encerram a carreira. Ele terminou a carreira: "Bah, vou encerrar". Pum, o que que eles vão fazer amanhã? Uma coisa é tu tá e outra, né, mano, quem, recebe acima de R$ 5.000 pouquíssimos. Sim, Tem jogador aqui que joga divisão de acesso agora, o gauchão, ganha 1.800, 2.000, do gauchão, tem o piso ali que o sindicato, né, dos atletas ali, que é uma causa muito importante para esses atletas que jogam no interior do estado, não só do Rio Grande do Sul, mas de Santa Catarina, São Paulo, onde for, eles têm um piso ali, né, que tu tem que receber. Mas, assim, hoje em dia é muito difícil de se manter com 2.000, 3.000. Tu tem que trabalhar. Então, assim, a minoria ganha acima de 5.000. Alguns ganham. Aí, nós mudando de outro sistema, tu pegar times da Série A, aí é uma situação, sim. né? Todos ganham ali 100 para cima, né? 80, 100. A categoria de base hoje, se o guri vai para a seleção, daqui a pouco ele já está ganhando 4, 5, 10 mil. Sim. Eu ganhava R$ 650 de ajuda, e mais vai Na transporte. base? Mais vai transporte. Então, mudou. O futebol, ele é um mercado que, se tu conseguir chegar, ninguém ganha mais do que, que, Sim. que jogar futebol, É. né? Ele tem o Ele tem, prazeroso de jogar futebol, mas ele tem uma carga mental muito forte em cima ele tem o poder de mudar a vida, né, da da família, família, né? exatamente. E tu trabalhou, né, te aposentou no futebol, vamos dizer assim. E por que que com os contatos que tu tem, com as pessoas que tu conhece hoje no futebol, por que que tu nunca pensou em ser empresário de jogador? Não, empresário não, cara. Eu consigo indicar bastante, né? Eu tenho uns contatos de empresário. Eu não, para não dizer que eu não sou empresário, nunca fui. Na pandemia, antes de estourar a pandemia, em 2019, acho que foi. Eu estava em casa ali, já estava já em casa, abri o meu computador ali, fui ver uns e-mails, encontrei um e-mail eh, do tradutor do time lá da Bulgária, né? Uhum. E aí peguei e mandei um e-mail. E aí, como é que tá aí, cara? Tudo bem? Tudo bem, tô precisando de um goleiro. Bem assim. E eu, tá, vou procurar, vou ver o que que eu posso te ajudar. Daí falei com alguns empresários e me indicaram o Gustavo Busato. Foi do Grêmio Exato, também. aham. O Busato estava no Ituano de São Paulo. Entrei em contato com ele, olha só, o que que tu acha assim? Assim, não, não, ele tem um passaporte comunitário, né, é italiano. Não, quero, aceito. Daí ele conseguiu, levei ele para Bulgária. Ele ficou lá 5 anos, tudo. E aí, dentro disso, um empresário, cara, vamos começar a fazer algumas parcerias, né? E foi dentro disso que eu tenho um empresário que é um parceiro do ramo, mas eu dizia para ele assim, cara, eu peguei ele aqui em São Paulo, fui até Roma, Sófia, que é na Bulgária, nós descemos no aeroporto, eu levei, ó, esse aqui é o teu presidente do teu time, o teu diretor, o tradutor, tá? E o que tu precisar é com esse cara aqui, tá bom? Assinou o contrato, assinei também junto. No outro dia eu vim embora pro Brasil. Eu falei assim, cara, eu não sou babá de Tu jogador. fez a intermediação dele. Eu não sou babá de jogador. Ah, se eu precisar comprar um carro aí, se eu precisar de alguma coisa, eu não sei falar também em Sim. búlgaro. Então tu fala com o tradutor e te vira. Eu nunca tive empresário, Mauro. Eu nunca tive empresário. Foi sempre, Eu fui criado do Grêmio. E o Grêmio sempre me oferecia uma situação desse, não dá para melhorar um pouquinho? Ah, mas quanto é que tu que? Eu pensei tanto. Ah, mas tanto. Não, vamos fazer assim, assim, assado. Daí, tá, beleza. Aí quando eu fui sair do Grêmio e fui pro Atlético Paranaense, mesma coisa. foi por ti, não teve intermediação de empresário. Não, porque eles vieram a Porto Alegre para. Quando eu fui pro Atlético Paranaense, o Petralha, que é o presidente do Atlético, ele veio para contratar o Klemer, Sim. do Inter. E um jornalista disse assim, cara, por que que tu não tenta o Galato? Daí o Petralha falou, o Galato dos aflitos ali, né? Porque foi em Sim. 2008, né? 3 anos depois. Tá, como é que o Grêmio vai liberar esse guri? Daí, não, acho que o Grêmio libera. E aí o cara falou, posso passar teu contato pro diretor do Atlético? Eu falei, pode. Daí o diretor do Atlético me ligou, eu fui lá, pum, negociei, sabe? Eu ganho tanto, eu gostaria de ganhar tanto, porque eu vou vir para cá, ajuda de moradia, isso, isso.
Não, não, pode ser. Aí eu mesmo assinei, Sim, tudo certo, e a faculdade que eu cursava na época, eu tive algumas matérias, né, umas cadeiras que a gente fala de de gestão na época, de gerir um negócio, alguma coisa. Eu sabia ler, né, bem, eu sabia qualquer coisa eu mandava para um advogado sim, amigo para dar uma lida também. E cara, os clubes sempre foram muito sérios sim. comigo, e eu também, da mesma forma. E aí, para não dizer que eu nunca tive empresário, foi quando eu fui para Espanha, né, daí Uau, lá sim teve intermediação do empresário, que me levou, mas, essa questão de ser empresário sim, não é muito a minha, eu consigo, olhar assim: "Ah, o menino tem condição", daí: "Ó, meu, esse menino vale a pena". entendi. Então ali na RGM tem muito empresário. Quando joga a dupla Grenal ali, não, porque aquele jogador é meu, aquele jogador, daí o outro empresário, não, a gente tem 2 ali, tem 3 ali, não, tem um no Inter, outro no São José. É que é um mercado fechado, né, não é tão E simples aí, de mas quem não, eu trabalho, hoje são tudo grupo, antigamente era o empresário, né, hoje sim, são grupos, né. sim, Então tu tem o chefe, vamos dizer assim, e aí tu tem os braços, né, o captador lá do Nordeste, do Centro-Oeste, da sim. região Sul. É que como tu disse, hoje é uma máquina de fazer dinheiro É. isso, porque não era no antes não antigamente não era tanto assim, né. Salário de jogador, enfim, tudo Depois que teve a Lei Pelé ali, o jogador ficou mais protegido, né, mas é uma questão de cifras muito sim. elevadas. Ô Galato, vamos entrar agora na batalha dos aflitos. Como tu falou ali, é a defesa mais importante e todo gremista tem isso, é a defesa mais importante realmente do Grêmio. Conta um pouquinho pra gente dos bastidores, assim, o que que tu como que foi estar na batalha dos aflitos e o que que passou a sensação de defender aquele pênalti? A Batalha dos Aflitos, 20 anos, né, completou em 2025, esse ano nós vamos para 21 anos. Acho que, em 21 anos, 20 anos, né, completados ali, falando da emoção, né, de estar lá nos bastidores, desde a viagem, saindo de Porto Alegre, desde a da chegada lá em Recife, de ter que sair escoltado com a polícia, parecia que nós éramos uns bandidos, porque era 2 viaturas da polícia na frente, 2 atrás, moto do lado, trocava de hotel, sabe, uma tensão. Isso. Então tudo uma coisa que eu nunca tinha vivido, 22 anos, né, mas também, parecia que era um gauchão, um jogo de gauchão lá em Bagé que tu chegava lá, tomava pedrada no ônibus, não tinha chuveiro, sabe, a diferença é que lá era muito quente e aqui no E Rio de eles Janeiro era muito pintaram o frio. estádio, tem essa mesmo? Eles pintaram o Tem, o vestiário de vocês? vestiário muito pequeno, mostra do tamanho dessa sala aqui. Eles pintaram com uma tinta de madeira, com solvente forte, uma sirene, né, de colégio, né, em cima, que eu me lembro até que foi nós que ajudamos o rapaz, o roupeiro da época, a subir para puxar aquela Tirar fora? sirene. O banheiro não tinha porta, o chuveiro não tinha chuveiro, era só um cano. Assim, coisas que, hoje não vai se repetir, né, por causa da CBF mais Sim, rigorosa. A gente não conseguiu entrar para aquecer no campo, porque eles fecharam um portão de acesso ao gramado, onde a gente ficou dentro daquele gramado, dentro daquele vestiário, esperando adentrar o gramado para aquecer. Eu e o Marcelo Groy ficamos 20 minutos fardados e aquecendo num corredorzinho assim, pegando a bola, o treinador chutando na mão, até o árbitro vir lá, com o quarto árbitro, e mandar abrir o portão. E no momento que nós entramos para aquecer, foi a hora que o Náutico entrou em campo. Então o Náutico entrou em campo, o seu Verardi, que era o nosso supervisor da época, ele disse: "Não, vocês vão aquecer o tempo que for preciso. O jogo vai atrasar, não tem problema. Vocês vão aquecer o tempo preciso". Só que quando tu vai com o estádio abarrotado de gente, o ônibus não conseguiu entrar no estádio, a gente parou no portão de entrada, era clima de guerra mesmo. e aí a polícia vinha com o escudo, assim, cada jogador, 2 jogadores com um policial, porque daí o estádio em cima, eles começavam a jogar, cuspir lá de cima, então nós viemos com a polícia até a porta do vestiário ali. Eh, não, que falaram que não ia ter jogo, que não ia conseguir entrar. E aquela época era mais assim,
os repórteres tudo dentro de campo, sabe? Eles poderiam entrar em campo para entrevistar, como era antigamente, Sim, né? Aqui. Hoje não, hoje hoje tu não não tem entra mais. mais, né? Sim. E aí a gente entrou para aquecer, os jornalistas queriam fazer entrevista contigo aquecendo, uma várzea assim, Sim. né? De 20 anos atrás. Mas quando a gente voltou, a gente viu que aquilo lá, ao invés de nos deixar acanhados, assim, "Bah, e agora?", só nos deu força, Motivou né? mais. Motivou mais. Nós tínhamos jogadores muito experientes, o Sandro Goiano, o Pereira, o Patrício, o Alessandro, o Lipatim. Então a gente, e eu e o Marcelo tinha, eu acho que 19, eu tinha 22 anos, o Anderson, 18 anos, né, que fez o gol. A gente só ia ouvir o que o Mano Menezes falava e tudo, né? Então, quando começa o jogo ali, a gente se porta bem, né? O Marcelo Groi até fala, cara, todo mundo fala do pênalti, né? Porque obviamente foi, mas eu Ele fui. foi pênalti mesmo. Não, o segundo não, O né? segundo não O foi segundo pênalti, né? não. O primeiro teve uma carga ali, mas eu acho que muito, não sei. Depois um lance lá que eu meio que derrubei um jogador que ele poderia ter marcado, acabou não marcando, daí ele compensou, não sei também. Então, um jogo que mexeu né, com todo mundo, que nem eu falei antes, né, pudesse escutar a história de todo mundo, não só do torcedor, mas dos dirigentes, do Sim. presidente. Quando deu a confusão lá, o Cacalo, né, que era o ex-presidente, e estava conosco lá, ele queria tirar o time de Sim. campo, né? Daí o Renato Moreira, que era o jurídico, falou, não, se nós sair, ele vai perder no tapetão, e já era. Deixa bater. Eu não me lembro quem que falou, quem comentou que falando, tava uma confusão, né, toda aquela confusão, briga, e aí alguém falou de ti, né? Pô, o Galato tava bem tranquilo, o Galato falou, não, Não digo tranquilo, né? Eu tava atento ali, né? Não tem como tu ficar um jogador tranquilo. O jogador tá não, é uma atento. tensão, mas eu digo assim, É, mas é um caldeirão, mas tu é um cara por natureza sim, tranquilo, é mais por causa calmo, né? que eu aprendi, assim, ó, a não deixar teu companheiro na mão. Então, se eu for expulso, eu vou deixar Sim, 10 jogadores com um jogador a menos. Tu pode ver recentemente a falta que faz um um jogador, né? jogador. Tu Não. imagina sem quatro, né? Como foi na época lá. E um pênalti contra, não tem como tu dizer que aquele Tá, e jogo o que que ficou passou na tua grande. cabeça quando Quando ele expulsaram os quatro? marca, o Scalona foi expulso no início do segundo tempo, né? Depois o Nunes, o Domingos, né? Que ele foi expulsando e isso cara, dois pênaltis. Ele marca o pênalti, outro pênalti. É difícil tu errar dois pênaltis num jogo, né? Então E assim, com quatro jogadores a menos. e quando ele marca o pênalti, nós começou as expulsões, né? Patrício, Nunes, Scaloni e o Domingos, né? Então acaba que a gente acho que vai tudo por água abaixo, Ali né? na tua cabeça Ali, na minha passou, cabeça foi. eu Não tem tinha volta. uns rituais, a gente tem que ter não é ritual, Você pegar em alguma coisa? se pegar uma coisa que eu assim, eu dificilmente eu tomava água, né? Eu não gostava de tomar água, achava que se eu tomasse água eu ia ficar mais tranquilo, eu queria ficar mais atento. E aí ele disse, ele marcou, eu pensei, cara, quer saber? Vou até tomar uma água aqui. E aí eles começaram com a confusão lá. Eu só saí da minha meta ali, na grande área, quando o Patrício é derrubado pela polícia militar deles lá, Sim, né? Só. Porque o Chiquinho, que era o treinador de goleiro, sempre fala assim, ó, goleiro não faz pênalti, o goleiro não é expulso, goleiro não joga de chuteira amarela, cabelo cor-de-rosa, não, goleiro é simples. E uma coisa que eu levo comigo é assim, mano, eu não preciso chegar, mano, tu viu a RGM ali, tu viu como é que tá? Não, deixa que o Mauro reconheça o tamanho da RGM, sim, sabe? Porque as pessoas que eu acho que vêm e falam, ô meu, tu viu como é que tá? Parece que elas precisam daquilo ali. sim. Então, assim, e o goleiro, eu levo sempre assim, o goleiro tem que ser discreto e ser reconhecido pelas suas defesas, Sim. né? É, ou uma reposição, né? Não por o cabelo pintado, pela chuteira, o fardamento cor-de-rosa, não É é pelo isso. resultado. Não é para chamar a atenção, ele tem que fazer a dele ali, sabe? Sim. E eu sempre levei comigo isso, usava chuteira preta, usava um fardamento mais discreto, luva bacana. Claro, hoje em dia tem muito marketing, envolve muita coisa, mas é bacana, né? Assim, do tu ter o reconhecimento do teu Sim. trabalho e não
ter que bater na tu viu o que eu fiz? Sim, Não, calma, não é, e o Chiquinho dizia assim, e quando ele marca o pênalti eu não saio pra pra confusão. pra confusão, só depois daí eu vejo o Patrício no chão, daí sim, daí entrou todo mundo. Eu achava até que, não poderia terminar o jogo ali, sabe. Sim, Mas não por nós sair, pela falta de segurança também. E quando ele bate, que eu defendo, né, e ainda eu tenho sempre acredito muito em Deus sempre, né, que quando eu vou da marca do pênalti até a linha debaixo do gol, eu faço a minha oração, que Nossa Senhora me proteja, e eu faço a defesa, e no momento do pênalti, assim, eu olho, assim, o estádio todo de mão dada, o jogador do Náutico de joelho. tu Ah, conseguiu enxergar na jogada? tu dá uma. Tu tem que estar atento, né? E aí, quando tu vai bater o pênalti, um torcedor pula, daí já começa a confusão de novo. E aí, quando ele bate, eu defendo, escanteio e a gente faz o gol, aí começou a ficar muito perigoso para nós, assim, porque daí a gente não iam fazer nada conosco, mas iam fazer com o Sim. próprio time do Náutico, né? Tá, e deixa eu te perguntar, a defesa, por que que tu demorou pra tu Porque ele tirar? é um canhoto, ele não batia pênalti, né? Não tinha nenhuma informação dele. É isso que eu ia te perguntar, tinha Né, alguma informação? Não tinha não nada. tinha nenhuma, aquela época era difícil, até tinha alguns lances, né, não botava, na época era o DVD, né, então nós íamos um dia antes, depois da janta, na concentração, o treinador passava o vídeo, né, ó, eles fazem isso, fazem aquilo, eles atacam mais para esse lado, fica esperto quando eles estão aqui que eles viram rápido, e depois tem os batedores de pênalti, o batedor de pênalti era quem bateu o primeiro, né, que era o Bruno Carvalho, e ele não estava no segundo, mais no segundo tempo. E aí eu sempre, cara, canhoto. Ou o canhoto ele bate cruzado, né? Que a gente diz assim, cruzado no caso, né? O gol aqui ele vem assim, faz assim, Sim, ou ele vai chutar mais aqui no meio. Então, assim, e aí eu esperei o tempo certo de sair e ainda tirei com o joelho assim para cima, assim. Então não tinha informações do batedor, sim. nada, mas tinha o tempo certo de sair na bola, porque vinha desde os 13 anos de idade treinando dia após dia as defesas, né? Então, assim, quando a gente começa uma coisa, tu vê, né, cara? Então, Tu puxou lá de o trás goleiro não fa- tudo o que tu go- treinou, tudo que tu sabia do futebol, aprendeu com o futebol, aprendi com o o que tinha que fazer futebol, o que naquele eu tinha que fazer, momento. mano. Depois eu tive outros pênaltis na carreira. Poderia não ter dado certo, mas tinha uma possibilidade de dar Poderia não ter certo dado certo. fazendo o que tinha que ser feito. Exatamente. Poderia de eu pegar e ir para o outro lado, porque um jogo antes eu peguei um pênalti contra o Santa Cruz. 2 jogos antes eu peguei um pênalti contra o Santa Cruz lá na mesma cidade. E Sim, aí eu fui para o outro lado. Mas daí era um destro, sim, né? Então, são coisas. Eu peguei um pênalti do Rogério Ceni, né? Também. Peguei um pênalti nos playoffs da Champions League contra o time da Eslováquia. sim. Então, são pênaltis que hoje são decisões na hora ali que Que- fez que eu conseguisse defender. e a diferença é o resultado. A diferença é o resultado. Nesse caso deu certo E muitos outros que eu não defendi sim, também, sim. né? Que não deu certo a minha tática, mas faz parte do futebol. E tem algum detalhe que ninguém sabe da Batalha dos Aflitos? Tem algum Não, detalhezinho que 20 anos eu acho que eu já já contei contou várias vezes? tudo, né? E não tem o que eu não. Tem os filmes, né? O Inacreditável e o Batalha dos Aflitos. Sim. E ali ele ilustra bem o que foi aquele dia. E quando ele e quando ele marcou o pênalti, tá? Quando ele marcou o pênalti, só pra gente, só que fique registrado aqui, ah, na tua cabeça, eu sei que a gente vem, né, tem todo aquele trabalho, o Grêmio ficar na primeira divisão, enfim. Ali, tu tinha, passava, tipo, alguma coisa na tua cabeça, assim: "Ah, eu vou, aqui acabou tudo", ou tu tinha alguma certeza que tu poderia pegar aquele pênalti? Eu sei que é uma pergunta, mas tu Não, tinha, não, tipo certeza. A gente nunca, do amanhã, o que vai acontecer ali, eu não tenho certeza, sabe? Eu tinha certeza que eu estava preparado para estar ali naquele momento. Não de que eu iria defender, mas é que nem eu sempre digo, tu tem que estar preparado sim, para as oportunidades. Aquela oportunidade ali foi um divisor de águas na minha vida, sim, com certeza. O goleiro do Náutico depois, o Rodolfo, eh,
Ele não foi para um grande clube, ele continuou no Náutico, depois ele não era do Náutico, ele era de um outro clube. Depois eu joguei contra ele aqui no Campeonato Catarinense. E o próprio treinador, o Mano Menezes diz muito isso, né? Olha, o Sandro Goiano também disse, olha o Mano aonde chegou, Sim. né? Se a gente não ganha lá, será que o Mano continuaria no Grêmio? Será que o Mano não voltaria para o Caxias? Será que o Grêmio não ia contratar mais 2 goleiros para 2006, né? A defesa do pênalti mudou tudo. Mudou Mudou tudo, tudo, né? mudou Mudou tudo. tudo. Um ano que foi trabalhado, mas era um grupo, Mauro, era um grupo muito bacana. Naquela época nós não tínhamos a questão da rede social, a gente estava iniciando, mas nós não tinha celular Era a galera era a unida galera, o treino era marcado 3h30, nós entrava para o campo 10 para as 4. Nós ficava 20 minutos no vestiário, todo mundo sentado, já pronto para ir para o treino, mas nós sempre tem o treinador que manda ir para o campo. E aí, às vezes, chegava o Jacozinho, daí o Jacozinho chegava com um estilo de roupa é, que ele gostava, mas a gente achava engraçado, que ele usava aquelas bermuda meia canela, aquelas sandália. E aí, quando ele se trocava, que ele ia para academia, fisioterapia, nós pegava a roupa dele, pendurava no vestiário, botava assim, pegava a sandália dele e escrevia num papel vende-se ou doa-se, Sim, mas era um grupo que todo mundo brincava, uma sim, brincadeira sim. sadia, sabe? Eu acho que aquele ano, e inclusive o Marcelo, né, ele fala, pá, cara, eu fiquei a vida bastante tempo no Grêmio, né, mas aquele grupo, cara, como era legal, a gente fez um encontro agora dos 20 anos da Batalha dos Aflitos, e eu fui um dos organizadores ali, eu consegui trazer daquele grupo, só ficou de fora o Ricardinho, o Pedro Júnior, porque na semana pegou uma virose e não conseguiu embarcar, e o Pedrinho e o Giovanni, porque trabalhavam em clubes. Sim. O resto, todos vieram, Ah, né? legal. O Anderson não, porque o Anderson estava na Turquia, não conseguiu vir. Mas, assim, tava ali, tu via, assim, a felicidade do encontro daquele grupo, que foi realmente que coroou, então, aquele jogo, É que marcou a vida de marcou a todos, vida né? de todos, com certeza. E a sensação quando acabou o jogo, quando o Anderson fez o gol ali, dá um alívio. Quando ele apita, né, que acabou o jogo ali, assim, meu Deus do céu. Foi um ano, dá um alívio, Mas tira um caminhão tinha a nas costas. sensação, que do que ia acontecer, da DVD, Batalha dos Não, Aflitos, tu tinha essa não, sensação que tu defendeu não. um pênalti, o Grêmio com 4 homens a Não, menos fazendo um cara, gol, pra te ver, a gente saiu não passava do. na tua cabeça essa A repercussão gente toda? terminou o jogo, a gente não pôde nem comemorar dentro do campo. Eu acho que o Grêmio contratou uns 20 seguranças na época, então eu me lembro que cada jogador saiu para dentro do vestiário, onde nós tínhamos que ficar, porque eles achavam que a torcida do Náutico ia invadir e Sim, fazer alguma coisa. A torcida do Náutico, na hora que nós estávamos saindo com o ônibus, aqueles torcedores que nós fomos sair do estádio, acho que quase 2 horas depois, ficamos lá dentro esperando. A torcida do Náutico já tinha saído e os que viram nós saindo, alguns aplaudiram, né? Aí sim. uns, pô, como é que vocês fazem isso? Mas assim, pra te ver, a gente foi pro hotel, chegamos lá no hotel, aí vamos pra piscina, daí fomos pular na piscina lá, levaram algum champanhe lá, nós estouramos, eu fui pro quarto, assim, daí pra tomar banho, pra descer pro jantar, e eu e o Marcelo no quarto, o meu celular ali, na época, muita chamada, né? Não tinha WhatsApp naquela época, né? Mas tinha muita chamada, né? Daí eu disse, Marcelo, vou ligar pro meu pai. E daí eu liguei, só que foi legal também que no dia do jogo a Rádio Gaúcha e uma outra rádio ligaram pro meu pai e eu falei com o pai ao vivo, Ao sabe? vivo. Até tem essa gravação ali, foi muito bacana. E ele disse, Marcelo, eu vou ligar do quarto do hotel, porque o quarto do hotel, o telefone, nós não podia ligar, se tu ligar, tu pagava. Daí eu falei assim, Marcelo, eu vou ligar pro meu pai, vou ligar pro pai. Aí liguei pro pai lá do quarto do hotel, assim, ô Marcelo, deu uns 10 minutos, cara, quanto é que nós não vamos pagar em telefone? Daí eu falei assim, depois eu vou falar pro o seu Verdade paga pra mim e depois ele me O desconta. teu pai falou pra ti isso? Não, eu liguei pro meu pai. Sim. Daí deu uns 10 minutos falando com ele, com a minha mãe, com o meu irmão, todo Ah, mundo. falou com o Marcelo. Aí o Marcelo tava no coração, meu, quanto é que não vai dar essa ligação? Cara. Daí eu falei pro Marcelo assim, meu, depois o seu Verdade paga e me desconta.
Olha a preocupação É a minha dele. preocupação porque, pô, nós não ganhava muito, Sim, né? A gente ganhava pouco, o Grêmio na segunda divisão. mas Goleiro, então não tinha noção nenhuma do não, feito que não tinha. tinha noção da ficha. Foi depois assim, ó. Diz que lá em Porto Alegre a torcida vai nos esperar no aeroporto. Mas a gente, alguns jogos daquela campanha, quando a gente ganhou do Santo André, quando a gente ganhou do Ceará, quando a gente ganhou da Portuguesa, tinha alguns torcedores no saguão do aeroporto, né? Nos esperando, cumprimentando, vamos lá, vai dar certo. Eu imaginava aquilo. Quando em São Paulo, ali que a gente veio, Recife, São Paulo, a gente aguardou um pouquinho, alguns começou uns boatos, meu, tem muita gente no aeroporto. Eu falei, não, daí chamei o roupeiro e falei assim, meu, olha só, se der muita gente, eu vou te dar minha sacola, tu guarda pra mim no container e depois eu pego lá, porque eu tava com a camiseta do jogo dentro. Aí ele, não, não, beleza, pode deixar, tá. Cara, quando nós chegamos no aeroporto, que o avião pousou assim, antigamente tu via muito os carros saindo do Sim, aeroporto ali, tu via, hoje não, hoje tá tudo fechado. E aí, quando eu vi assim, os jogadores do Grêmio permaneceram na aeronave, né? Não desembarcar. Aí eu tava mais atrás do avião, aí o pessoal desceu, eu fui descendo e fui no segundo ônibus, né? Para até o caminhão de bombeiro. E eu falei assim, vai ter caminhão de bombeiro? Vai. Eu fui no segundo ônibus e quando eu desci para ir no caminhão de bombeiro, eu subi assim, como no caminhão, assim. E os caras, não, tu tá louco, vai lá na frente, lá na frente, lá na tu frente. é o cara do E negócio. aí uma coisa que eu me lembrava em 95, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, e eu estava indo para a escolinha do Grêmio, e ali na Farrapos eu me lembro que fecharam a, a rua para o caminhão do Grêmio passar. E eu via que estava o Derlei sentado onde Sim. assim, ó, e ali, tu vê, que eu, assim, um dia, se eu conseguir, eu gostaria, e Sim. eu consegui chegar ali e também e balançar a bandeira do Grêmio ali, que foi. Então, a batalha, ela com certeza, na história, né, de tudo isso, lá fora também, no exterior, as entrevistas me perguntavam muito, né, como é que foi aquele jogo, tudo. Então, para mim, é sempre uma alegria poder falar e relembrar aquela Batalha dos Aflitos. Infelizmente, nós estamos chegando no final e eu vou fazer um bate-bola contigo rapidinho. Se tu pudesse, Galato, pudesse voltar em qualquer momento, em qualquer lugar e fazer alguma coisa diferente, o que que tu faria? Cara, eu queria só voltar e ter a possibilidade de não me machucar muito, como eu me machuquei nos anos de 2006, né, no Grêmio. Bati a cabeça, depois bati a cabeça de novo, daí tive lesões. Se eu pudesse evitar as lesões, quem sabe eu poderia estar no Grêmio até hoje. Perfeito. E agora, para a gente finalizar, uma mensagem para aquele menino que quer, que sonha em chegar num clube, ser jogador de futebol. Olha, eu sempre digo e vou repetir, tu tem que ter disciplina, né? Tu tem que ter fé, acreditar em Deus e a si mesmo e não desistir do sonho. Independente se tu vai ser goleiro, atacante, lateral, e se tu não for jogador de futebol, almeja alguma coisa na vida, sempre plantando o bem que tu vai colher o bem. Então, o que eu posso dizer para o jovem, e eu digo sempre, não desista do sonho. Galato, muito Valeu, obrigado. mano. Obrigado pelo teu tempo e assistam o episódio completo no nosso canal do YouTube.